Saudações do Crente Docente, o pastor Edivanei Fernandes aqui chegando para mais um conteúdo aqui do CD Dicas. O Crente Docente sempre trazendo dicas importantes para você que ensina a palavra, para você que evangeliza, para você que discipula pessoas através do ensino da Bíblia Sagrada. Antes de nós irmos aqui para a nossa dica de hoje, eu quero pedir para você que nos acompanha, que você venha curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, mas não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece e também das nossas novidades. Meus amigos e minhas amigas, você que também é crente docente, você já perdeu a sua voz no meio de uma aula? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas se você está percebendo, você está vendo que a minha voz está anasalada, porque eu tive uma virose recentemente e depois dessa virose alguns sintomas ficaram e um deles tem ligação com essa voz anasalada, uma sensação de congestão nasal. E aí eu digo para você, primeiro, ministrar uma aula sem as melhores condições fisiológicas, sem as melhores condições de saúde, realmente não é o cenário ideal. Mas quando você não tem ninguém para te substituir, quando é necessário que você esteja na ministração dessa aula, você estando com um mínimo de condição, você não abre mão, você acaba indo ministrar essa aula. E aí o fato é que quando você já tem um problema de garganta, um problema de um resfriado, uma virose, qualquer coisa do tipo, essa aula ela já tende a te forçar um pouco mais. Tudo que você usa para a ministração da aula diz respeito ao seu corpo, à sua voz, como eu disse aqui, as questões fisiológicas, e tudo isso pode atrapalhar ou ajudar a ministração da sua aula. O fato é que quando nós estamos com uma situação relacionada à nossa saúde e principalmente coisas que podem interferir na nossa voz, grande é a chance de nós perdermos a voz no meio da ministração. E aí você me pergunta, o que fazer quando eu perco a voz no meio da ministração de uma aula? Primeira coisa que você deve fazer é que você não deve competir contra uma questão fisiológica, contra uma questão de saúde. Então, primeiro, você não vai forçar a sua voz além daquilo que é permitido pela condição que você está. O fato de você tentar aumentar a tua voz para que uma pessoa venha te escutar não vai solucionar. Por exemplo, agora, eu percebi que estou com rouquidão. Então, eu vou tentar manter uma voz um pouco mais branda, sem que eu force também, porque o fato de eu forçar para falar de maneira mais baixa também prejudica a voz. Se você estiver, por exemplo, num ambiente barulhento e você tentar brigar contra essa sonoridade barulhenta, você vai forçar a sua voz. Se você também forçar de maneira muito abrupta que você faça silêncio com a tua voz, isso também não é o ideal. Você tem que tentar manter a tua voz serena, de maneira que você fale sem que haja uma impulsão por parte de você em relação à tua voz para que essa voz altere. Então tente manter a voz numa tonalidade natural e num volume natural. Veja que já facilita, mesmo eu estando rouco, mesmo eu estando com essa voz anasalada, o fato de eu manter um pouco mais de naturalidade na fala, no volume da fala e também em relação à velocidade da minha fala. Você viu que eu comecei aqui o vídeo de uma maneira com uma grande ênfase, da maneira com que eu gosto de fazer, com uma empolgação, com entusiasmo. Mas a minha voz não permite isso. Então a primeira coisa é não brigar em relação ao volume da tua voz. Se você não está fisiologicamente preparado para fazer uma entonação melhor ou aumentar o volume da tua voz, tente manter a tua voz numa fala mais natural. Segundo, não abra mão de se hidratar durante a aula. Coloque ali a água, principalmente ela precisa estar em uma temperatura ambiente, uma temperatura que não venha te trazer nenhum tipo de problema a mais para a tua voz.
Por exemplo, uma água muito gelada pode fazer mal. Se colocar uma água também quente pode fazer mal. Então tente manter, né, uma água ali numa temperatura normal, tá? Uma água fresca, para poder você se hidratar durante a tua aula. Terceiro, faça o seguinte: se você vê que no decorrer dessa aula a tua voz ela está diminuindo, mesmo você aplicando essas técnicas ou essas dicas que eu estou dando aqui para você, tente fazer o seguinte: os seus alunos vão entender essa situação, tente reduzir os tópicos que você vai abordar, tente reduzir um pouco o conteúdo para que você diminua até o tempo da aula, ok? Então essas são as dicas que você pode fazer quando você estiver ficando sem voz e você não tem nenhuma outra opção a não ser ministrar esta aula. Então fica aqui essa dica e eu diria para você: se você achar que não tem condição alguma de ministrar a aula por conta de uma questão fisiológica, por uma questão de saúde, aí você vai ter que dar uma outra solução, buscar uma liderança, alguém que te convidou, ou até mesmo indicar outro professor para ministrar, porque o fato é, nós não podemos brigar contra aquilo que diz respeito à nossa saúde. A questão fisiológica e de saúde é muito importante para nós professores de escola bíblica, ok? Então aqui a dica foi no sentido de que há condição, há uma impossibilidade de uma substituição em cima da hora, então tem essas dicas para poder você tentar ministrar essa lição. Agora, se não há condição alguma, aí é melhor você trocar, pedir para que seja colocado um outro professor, uma outra professora para poder ministrar no seu lugar. Cuide da sua voz, cuide da sua saúde, porque isso tudo faz parte do cumprimento do chamado de Deus para nossas vidas. Eu estou falando aqui da voz, mas para o professor também é importante cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde como um todo, porque tudo isso envolve uma boa produtividade e uma boa performance do professor em sua aula. Deus abençoe sua vida. Saudações do crente docente.